No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o caráter do Eneatipo 1 do Eneagrama, também conhecido como o perfeccionista, o reformador, ego ressentido, o mestre, o moralista, o organizador e por aí vai. Vimos nos vídeos anteriores dessa série que na teoria do Eneagrama, o Eneatipo é formado por uma paixão, vício emocional, e uma fixação, vício mental, e que as variantes instintivas vão gerar os subtipos, diferenciando certos grupos dentro de um mesmo Eneatipo. Se você ainda não sabe do que estamos falando e ainda não conhece o Eneagrama, clique no link que deixaremos aqui no card e na descrição do vídeo, para assistir nossos 3 vídeos introdutórios sobre essa tipologia. Agora vamos lá com a gente conhecer o tipo 1. O caráter do tipo 1 é formado pela paixão, vício emocional da ira ou cólera. Porém, precisamos ir um pouco mais além do que temos comumente por ira. No caso do tipo 1, não estamos falando do aspecto sentimental ou mental, mas do campo das ações. Isso também é reflexo desse ser um dos tipos do centro de inteligência instintivo. A energia colérica desse eneatipo é direcionada para o interior, fazendo com que a sua necessidade de controle sobre essa energia seja bastante intensa. É uma energia internalizada e de oposição à realidade, de necessidade de retenção, inquietude e, de certa maneira, uma rejeição das coisas como elas são. A cólera do tipo 1 não surge apenas como uma mera irritabilidade ou agressividade gratuita, mas de exigência e reclamação. Isso porque percebem a realidade externa como repleta de imperfeições, erros e desvios morais. Para o eneatipo 1, existe sempre algo na realidade a ser feito e melhorado. Daí surge a impaciência, irritação e o modo crítico de lidar com as falhas e obstruções existentes tanto na realidade interna como na realidade externa. São bastante críticos e até mesmo severos consigo mesmo, se impondo princípios e leis invioláveis, pelas quais guiará suas ações e irá mensurar as ações das outras pessoas e situações da realidade. Este é o tipo que necessita que as coisas sejam e estejam ordenadas, de acordo com o seu parâmetro, que em sua visão é o mais correto. Esse eneatipo é extremamente responsável e leva bastante a sério seus deveres e compromissos, porque eles não suportam a ideia de qualquer brecha para que outras pessoas o critiquem ou apontem alguma falha. O tipo 1 é aquele famoso cri-cri ou Caxias, que segue tudo ao pé da letra, rigorosamente nos mínimos detalhes, a fim de escapar ileso, inclusive do seu próprio policiamento constante. Ao contrário do que as palavras ira e cólera possam transparecer, esse é um eneatipo mais polido, sério, educado, altivo e aparentemente controlado de todos os eneatipos. Eles reforçam essa imagem justamente para se defenderem de críticas externas e de seus próprios desejos recalcados. A fixação que compõe esse caráter é o perfeccionismo. Para entendermos o perfeccionismo do tipo 1, é necessário compreender o ressentimento. A realidade imperfeita afeta diretamente este eneatipo, que se ressente o fato das coisas não serem impecáveis como ele esperava e desejava. Para ele, o certo e o errado são tão nítidos que se torna difícil e frustrante para ele compreender a nível mental e emocional o porquê da realidade não corresponder àquele parâmetro. Emerge um sentimento de desgosto ou injustiça, como se a sua responsabilidade e esforços fossem maiores que dos demais, assumindo um papel de mártir. Toma para si todas as tarefas, muitas vezes se sobrecarregando por se considerar o único capaz de executá-las melhor e como se fosse o único que iria se esforçar realmente para realizá-la corretamente. Existe aqui uma forte rejeição da realidade e também do que se é, pois tudo acaba sendo visto como inacabado, defeituoso ou capenga. Essa inquietude e busca pela perfeição faz com que tanto a sua autoimagem como a imagem da realidade externa se torne demasiadamente imaginária e idealizada, pois o que está em vista é sempre um modelo inalcançável, que se torna cada vez mais distante e impraticável quanto mais a realidade se aproxime dele. É como se a movimentação fosse de oposição ao mundo e à autoimagem, porque mesmo que inconscientemente, ele sempre estará criticando e reparando o que não estiver de acordo com seu alto critério exigido.
O direcionamento interno dessas energias faz com que seu instinto colérico seja contido e represado. É uma atitude anti-instintiva, ou seja, de rejeição ou inibição de tudo que possa evocar os instintos prazerosos, não sublimados, menos aceitos socialmente, ou que possam causar uma sensação de descontrole. Possuem urgência pelo controle de sua conduta, pois sentem inconscientemente que a qualquer momento algo de negativo ou incorreto possa se manifestar, seja de sua parte, como do que está fora. Existe uma exigência e a constante vigilância para se manter dentro do que ele considera como correto, e faz com que ele se cobre ser impecável, correto, puro e imaculado. Isso pode ocasionar certa inibição ou rigidez em seus comportamentos, ou também torná-lo demasiadamente metódico. Para além do controle, o tipo 1 também busca o domínio, ou seja, precisa se sentir em uma posição de deter o domínio sobre tudo o que se envolver, seja isso um assunto, um objeto de estudo ou até mesmo alguma situação, para que de certo modo ele mantenha ali uma posição de poder e autoridade que seja ali respeitada. Extremamente exigente, pode ser comum desse tipo uma postura um pouco moralista, educativa ou um certo gosto por aplicar sermões. Por mais que as críticas e autocríticas do tipo 1 possam parecer ou até mesmo serem racionalizadas como construtivas ou imparciais, elas também são uma expressão da ira, pois existe ali uma tentativa inconsciente de atender às suas próprias exigências pessoais, revestidas por suas leis e parâmetros internos de certo e errado. Essa exigência para com a realidade externa é reflexo da sua própria maneira autocrítica de guiar as suas escolhas e ações, e da sua necessidade de controle. O mecanismo de defesa mais presente no caráter do tipo 1 é conhecido como formação reativa. Cláudio Naranjo percebeu uma similaridade entre este caráter do Eneagrama com boa parte do que seria a neurose obsessiva descrita por Freud. Na neurose obsessiva, o impulso obsessivo é derivado da repressão de certos conteúdos psíquicos. O instinto do ódio gera uma consciência oposta, direcionada contra os objetivos destrutivos deste instinto. Porém, esse instinto, mesmo estando no inconsciente, permanece produzindo efeitos, e o mecanismo de defesa tenta proteger a consciência do retorno do que é recalcado. O comportamento contido, rígido, disciplinado, polido e até mesmo ritualizado do tipo 1 surge como resposta à ameaça de erupção da ira reprimida. É uma tentativa de transformar em oposta suas reais pulsões e instintos, transformando a cólera destrutiva, violenta e agressiva em bondade, proteção, ajuda e aperfeiçoamento. Geralmente, no período da infância, esse eneatipo pode ter experienciado diversas situações de frustração, onde ele se percebeu como não atendendo às altas expectativas reais ou imaginárias dos seus cuidadores. Ele pode ter sido muito exigido e cobrado em assumir uma postura responsável, disciplinada, inibida e pode ter sido privado de vivenciar certas questões da infância de maneira lúdica, divertida, prazerosa, espontânea e descompromissada. As figuras que deveriam lhe passar afeto e proteção lhe passaram demandas, tarefas e normas a serem seguidas, o que pode ter ocasionado também o sentimento de distanciamento ou abandono afetivo. Desde cedo, esse eneatipo pode ter se sentido compelido a aparentar uma imagem infalível e incorruptível, como se precisasse provar e demonstrar a sua inocência para conseguir assim ser respeitada. Passou então a se avaliar e se criticar antecipadamente para evitar críticas e punições externas. Podemos dizer então que a paixão da ira internalizada retroalimenta a fixação no perfeccionismo, fazendo com que o tipo 1 se sinta na missão irrevogável de aparar as arestas da realidade que ele percebe como defeituosa e incorreta, que de certo modo espelha conteúdos próprios que são insuportáveis de serem assumidos como tal, por fugirem da imagem de perfeição exigida por ele. Para sair deste ciclo, o tipo 1 precisa entrar em contato com sua essência, através da virtude serenidade e aceitação, para que assim ele não apenas aceite melhor a realidade e a espontaneidade da vida, que nunca estará de acordo com nenhum modelo ideal, como também para que ele passe a se acolher e aceitar sem rejeitar a parte de si que são importantes para seu desenvolvimento e evolução. Trata-se de compreender que muitas vezes respirar, se acalmar e apenas observar o fluxo natural das coisas também é necessário. É preciso compreender que quase nada está sob o nosso controle e que a inquietude de ordenar as coisas pode estar denunciando uma desordem interna que está sendo negada ou projetada. Tipo 1 social, inadaptabilidade e superioridade.
Aqui nesse subtipo, a energia da ira se canaliza com a energia do instinto social, criando um tipo 1 bem peculiar. Esse é o tipo 1 que tenta, de certa forma, impor ao grupo e às outras pessoas o seu modelo de perfeição ou de moral ideal. Existe uma clara ideia de que ele estaria, de alguma forma, em um nível de superioridade moral em relação às outras pessoas, sendo que, dessa forma, não deveria haver da parte dele um movimento de se adaptar às pessoas. Pelo contrário, elas é que deveriam se adaptar a ele. Esse movimento constante de colocar a sua forma de agir como sendo a correta gera nesse tipo um grande sentimento de inadaptabilidade. Ele possui a necessidade inconsciente de se perceber como sendo superior de alguma forma aos outros, para que dessa forma ele possa se impor na situação, provando através dos seus pontos que ele está correto e os outros nem tanto. O status almejado e o papel social aspirado aqui é o de alguém idôneo, íntegro e o da mais correta referência. Existe aqui um medo de que exista por parte do grupo uma descoberta ou ideia de que, de algum jeito, existe certa diferença entre o que ele prega e o que ele faz, ou mesmo contradições dentro dos seus pontos. Em função disso, esse tipo tenta a todo momento passar para o grupo a imagem de perfeito e correto, para que dessa forma as pessoas possam vê-lo como o exemplo a ser seguido, o exemplo de uma moral superior. Essa sensação de superioridade em relação à sua forma de agir e fazer as coisas pode gerar nesse subtipo uma tendência a fazer o papel de professor, guia ou advogado dos grupos que integra, sempre tentando mostrar que sua forma é a correta e que todos deveriam segui-la, podendo aparecer também o tipo 1 mais intelectual. Tipo 1 sexual, veemência, fervor, contratipo. Esse é o contratipo do tipo 1, porque aqui a energia da ira se torna direcionada de forma intensa aos objetos de desejo. Isso ocorre pela junção da energia da ira com o instinto sexual, tornando esse tipo 1 conquistador e, em certa medida, dominador. Essa ira direcionada para os desejos gera um forte impulso para a satisfação dos mesmos, de modo que a pessoa passa a não só sentir o tal desejo de forma intensa, como também a se sentir no direito de satisfazê-lo. Por isso ele é considerado como contratipo, pois o tipo 1 geralmente reprime esses desejos de satisfação. Esse forte direcionamento aos objetos pode fazer com que esse tipo 1 tenha uma tendência primeira de questionar as autoridades que de alguma forma estejam tentando limitar o seu direito em relação ao que deseja. O que às vezes pode fazer com que esse subtipo seja muitas vezes confundido com algum tipo 8. O direcionamento da ira ao objeto de desejo pode fazer com que a ligação desse tipo 1 às pessoas se dê de forma muito controladora. Este será o tipo 1 que irá direcionar intensamente seu leque de críticas e pontos de melhoria no outro. Aqui, a ira pode inclusive aparecer de forma mais clara, com as explosões que esse tipo terá direcionado às outras pessoas. O outro, ou até mesmo a sociedade, se torna então objeto a ser aperfeiçoado e melhorado, mesmo que muitas vezes esse tipo 1 não esteja ele mesmo melhorando em si os pontos que ele aponta no outro. O outro pode também ser visto como um objeto de direito do tipo 1, que tenderá a ter bastante ciúmes nesta relação. Pode aparecer também uma expectativa muito elevada em relação ao relacionamento com o outro, prestando atenção nos mínimos detalhes e procurando e criticando o que ele entende que pode, de alguma forma, estar ameaçando aquela relação, buscando uma perfeição impossível de ser atingida. Pode ainda existir o medo de ser trocado por alguém mais perfeito que ele. Tipo 1, autopreservação. Preocupação. Nesse subtipo, a energia da ira se mistura ao instinto de autopreservação, fazendo com que essa energia se torne ainda mais contida e internalizada. Isso gera nesse subtipo uma extrema autocrítica, onde a fixação pelo perfeccionismo seja aplicada de forma dura em si mesmo. Esse é o tipo 1 que se vê como extremamente imperfeito, e isso faz com que a sua energia da ira seja direcionada para si mesma, num movimento de autoaperfeiçoamento a todos os momentos. A tendência é que esse subtipo mascare a sua raiva e ressentimento com atitudes de serviço. Pode acontecer também desse subtipo apresentar uma preocupação intensa com as coisas, sentindo sempre uma urgência e ansiedade de resolver imediatamente o que esteja fora dos conformes, até mesmo antecipando soluções para os obstáculos e problemas antes mesmo que eles apareçam.
Aqui, a atenção aos menores detalhes do dia a dia leva a uma crença de que, se tudo não estiver organizado e feito da forma que tem que ser feito, tudo poderá dar errado. Tem que haver o preparo, a precaução e a obediência aos procedimentos e normas estabelecidas. Fazer o que tem que ser feito, cumprir com os horários e com o que estiver acordado. Pode haver neste tipo um conflito entre o que ele precisa fazer para sobreviver e o que ele considera como sendo certo e justo. Essa busca excessiva por ser correto pode às vezes fazer com que esse subtipo tenha momentos de descontrole e excessos em coisas que ele reprime e considera como não sendo moralmente aceitas. E o nosso vídeo de hoje se encerra aqui. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e seu comentário. E também de compartilhar com quem você acredita que tenha interesse nesse assunto. E até o próximo vídeo!